Olá, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tudo sobre Alfabetização. Aqui, como o próprio nome já diz, você vai aprender e vai ter acesso a conteúdos que falem sobre o processo de alfabetização. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre consciência fonológica. Eu recebo muitas dúvidas sobre consciência fonológica, em que momento que se deve estimular a consciência fonológica, qual a etapa, no primeiro ano, na educação infantil, o que serve a consciência fonológica. Então hoje nós vamos falar sobre o jeito certo, como que você deve realmente estimular a consciência fonológica para que ela tenha aí para que ela seja útil no processo de alfabetização. Porque a consciência fonológica, ela é uma habilidade essencial para a criança compreender o processo de alfabetização. Só que se essa habilidade ela não for estimulada da maneira correta, não desenvolver na criança essa habilidade, porque a criança precisa desenvolver a habilidade na consciência fonológica, ela não vai ser útil para o processo de alfabetização e ela é essencial para o processo. Então, primeiro, para a gente começar, vamos entender o que é consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade que a gente desenvolve nas crianças para que elas entendam como a escrita funciona. Então, o objetivo da consciência fonológica é somente esse. É a criança compreender como que a escrita funciona. E como é que a escrita funciona? A escrita, ela está relacionada à nossa fala, né? A escrita ela é uma invenção cultural para atender uma demanda da sociedade e ela representa a nossa fala. Então, tudo que a gente fala, a gente escreve. Por isso que existe a escrita. Para a criança poder compreender o que é a escrita e ser alfabetizada, sabendo por que ela está sendo alfabetizada, para que ela está aprendendo todo aquele código, por que ela precisa fazer essa troca, é que a gente estimula a consciência fonológica, porque aí ela compreende como a escrita funciona. E aí ela não precisa memorizar as sílabas, ela não precisa desse método tradicional de memorização, porque ela compreende. O que a gente compreende, a gente não precisa memorizar. Então é para isso que serve a consciência fonológica. Ela sozinha vai alfabetizar? Definitivamente não. Não é sozinha, não é só com o estímulo da consciência fonológica que a criança vai ser alfabetizada. Inclusive, para que ela seja alfabetizada, a consciência fonológica ela tem que trabalhar em conjunto com uma outra habilidade que eu vou falar para vocês mais para frente quando eu for falar aí as dicas práticas para poder utilizar a consciência fonológica. Então, agora o que eu quero que vocês compreendam é o que é a consciência fonológica. É uma habilidade que a gente estimula nas crianças para que elas compreendam como a escrita funciona. Ela compreendeu como a escrita funciona, a consciência fonológica não precisa mais ser estimulada. Inclusive, isso é um ponto muito importante que eu preciso falar com vocês, porque a consciência fonológica ela é dividida em níveis também. Existem vários níveis de consciência fonológica. A criança, por exemplo, compreendeu, ela tem a consciência da sílaba, a gente não precisa continuar dando esse estímulo. Então, a consciência fonológica ela é passageira. Ela faz parte ali do processo da alfabetização, mas conforme a criança vai conseguindo, vai criando a consciência da sílaba, da rima, da aliteração e do fonema, a gente não precisa ficar repetindo essa habilidade o tempo inteiro. A criança, ela chegou no nível silábico, no nível alfabético, a consciência fonológica já está estimulada, a gente trabalha só ortografia. Então, se a criança já está no nível alfabético, a consciência fonológica não precisa mais dar continuidade desse estímulo, tá bom? Agora, o que não é consciência fonológica? A consciência fonológica, ela não se resume à consciência do fonema. Existe muito essa confusão aí entre os professores alfabetizadores. Tem muita gente que acha que a consciência fonológica é só o estímulo da consciência do fonema. E aí a criança tá lá pré-silábica e o professor tá lá repetindo para ela o f, v, b. Não adianta. Isso é consciência do fonema. A consciência do fonema é a última etapa da consciência fonológica. Não é a primeira habilidade que a gente vai estimular a criança. Por isso que o método fônico
Uma certa parte do método fônico eu concordo, acho legal, porque a gente realmente precisa estimular a consciência do fonema da criança. Porém, iniciar a alfabetização com método fônico também não atinge a todas as crianças. Assim como o método tradicional de memorização também não atinge a todas as crianças. Por quê? Porque o método fônico, a criança decorar o som do fonema isolado é tão difícil quanto ela memorizar 3 trilhões de sílabas em cada família silábica que existe. O importante é a gente fazer a criança compreender os sons da palavra, os sons da sílaba, até que ela tenha o refinamento do processamento auditivo e compreenda o som do fonema. Por isso que a consciência do fonema, que é o som mais refinado que a criança vai conseguir identificar na sílaba, é a última etapa da consciência fonológica. Primeiro ela vai entender o que é sílaba, depois ela vai representar essa sílaba, então é toda uma construção. Senão, você não consegue atingir a todas as crianças. A criança que não tem uma propensão, que ela não é muito bem estimulada para conseguir perceber o som do fonema dentro de uma sílaba, dentro de uma palavra, ela vai ter dificuldade para ser alfabetizada. Então, tanto o método fônico quanto o método tradicional, eles não atingem a todas as crianças porque eles começam tudo da mesma forma. Não é a partir do que a criança já sabe, não é a partir do nível de desenvolvimento. É por isso que eu defendo o método que alfabetiza a criança a partir do nível do desenvolvimento dela. E aí a consciência fonológica faz parte desse método, porque aí todas as crianças podem ser alfabetizadas se for a partir do nível de desenvolvimento dela. Uma criança que tem um processamento auditivo central, que é o processamento aqui a partir do som que ela ouve e o que o cérebro entende. Se ela não tem um processamento auditivo central muito bem estimulado, o método fônico não vai funcionar para essa criança. Assim como uma criança que ela não tem uma boa memória, que ela não tem um bom estímulo de atenção, de percepção, ela também não vai ter, o método tradicional também não vai funcionar para essa criança. Então, o importante da gente entender a consciência fonológica é exatamente isso, que ela é uma etapa, ela passa por etapas, são processos que a criança vai desenvolvendo conforme ela vai avançando aí em outras habilidades também. Então, precisava deixar isso bem claro já no começo, porque é uma coisa que costumam se confundir demais. Consciência fonológica, resumir ela a consciência do fonema. E não é. A consciência do fonema, ela é uma etapa, inclusive a última etapa da consciência fonológica. E aí, o que vale mais da gente estimular? A criança memorizar sílabas para construir uma palavra, e aí ela vai construir as palavras das sílabas que ela memorizou, e as sílabas que ela não memorizou, que ela tem a dificuldade de memorizar, ela não vai conseguir escrever. Ou é mais fácil a gente fazer a criança entender como a escrita funciona e aí ela poder escrever qualquer palavra que seja do interesse dela? Então, essa é a diferença quando a gente estimula a consciência fonológica. Quando a criança começa a perceber essa habilidade, a desenvolver essa habilidade, ela consegue ter a capacidade, né, o desenvolvimento para escrever qualquer palavra. Diferente do método tradicional de memorização, onde ela primeiro escreve palavras com Ba, né, com a letra B, depois com a letra C, depois com a letra D, e aí ela vai escrevendo as palavrinhas aos poucos. Quando a gente estimula a consciência fonológica associado a outras habilidades que eu vou falar com vocês, essa criança constrói a sua escrita. Então ela constrói o aprendizado dela. Conforme ela vai evoluindo, conforme nós vamos estimulando, ela vai construindo esse aprendizado. Muito diferente de quando ela precisa somente dessa carga cognitiva, desse estresse cognitivo da memorização. E aí, qual é o maior benefício, então, da gente estimular a consciência fonológica? Primeiro, que a gente facilita o aprendizado da criança. Por que a gente facilita o aprendizado? Porque ela constrói o aprendizado. E a construção, isso aí, qualquer pessoa sabe. A gente trabalha da forma errada, mas a teoria a gente compreende. O aprendizado, ele é uma construção. A criança aprende muito melhor quando ela constrói seu aprendizado, né? Tudo que a gente entende o que está aprendendo, a gente realmente aprende. E aquilo que a gente memoriza, a gente depois esquece se isso não continuar sendo ali
alertado na nossa mente, né? Então, o primeiro passo importante que a gente estimula a consciência fonológica é porque facilita o aprendizado da criança, ensina da forma como o cérebro aprende, o que faz com que a criança tenha atenção, tenha interesse, com que ela esteja fazendo as atividades adequadas ao nível dela, porque o que faz uma criança perder o interesse na atividade que você está dando para ela em sala de aula, né, que eu recebo também muito pedido de ajuda, porque os alunos não têm interesse, não estão prestando atenção, não querem fazer as atividades. E por que que isso acontece? Acontece porque o cérebro só foca a atenção naquilo que é interessante para ele. Se você está dando uma atividade para o seu aluno que ele não está prestando atenção, é porque essa atividade não está adequada a essa criança. Então essa atividade ele não vai conseguir prestar atenção porque o próprio cérebro não vai querer focar. Então não é que a criança não queira. Esse sistema nervoso central, ele está em amadurecimento. Então ele precisa de estímulos para ele se desenvolver. Se você está dando uma atividade que não está estimulando, ele não vai prestar atenção, muito menos se desenvolver, muito menos ser alfabetizado. E o terceiro benefício de estimular a consciência fonológica é porque torna um aprendizado lúdico. A consciência fonológica a gente estimula a partir de brincadeiras, a partir de jogos. E as crianças de 6 anos, quando entram no primeiro ano para ser alfabetizadas, essas crianças elas estão vivendo a infância delas ainda. Então elas não podem deixar a infância, deixar de brincar, deixar de se divertir dentro da escola enquanto está aprendendo e depois ela só vai poder brincar quando estiver fora da escola. Não é assim que acontece. A criança ela é o que é dentro e fora da escola. E a criança, nesse período da alfabetização, ela está vivendo o período da infância. E durante o período da infância, a criança aprende a partir de brincadeiras. Então, o estímulo da consciência fonológica, ele tem que ser e deve ser lúdico, todo momento para que essa criança conseguir se desenvolver. E aí, então, qual é o melhor momento da gente começar a estimular a consciência fonológica? Para começar, a gente pode estimular as crianças a partir da educação infantil. Então, quando essa criança está ali com 4 anos de idade, a gente já pode começar o estímulo da consciência fonológica de forma oral. A gente ainda não insere a escrita quando a criança está ali no pré-1, na turminha de 4 anos na educação infantil. Então, a gente estimula essa criança, eu vou dar aqui a parte prática para vocês de como a gente pode fazer isso. A gente estimula essa criança a partir dos 4 anos. Ele já tem condições de perceber a sílaba. Claro que não vai ser numa linguagem de sílabas. Quantas sílabas tem essa palavra? Claro que não. Nós vamos falar com as crianças sobre os pedacinhos da palavra. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com eles brincadeiras, vamos trabalhar com eles a contagem de palavras pulando, levantando o dedo. São diversas formas que a gente tem de trabalhar a contagem de sílabas dentro de uma palavra, estimulando essa criança já a perceber que a fala é silabada e que a escrita representa a fala. Então, a partir dos 4 anos, a gente já pode começar de forma oral. A partir dos 5 anos, a gente já trabalha consciência fonológica associada ao princípio alfabético, que é o que? A apresentação do alfabeto. Então, a partir dos 5 anos, a gente já estimula a consciência fonológica associando a escrita. E aí, essa criança, se muito bem estimulada, ela consegue sair, então, da educação infantil com esse estímulo de consciência fonológica e princípio alfabético, ela já consegue sair, pelo menos, silábica com valor sonoro. Mas ano passado mesmo, eu tive 15 alunos que saíram silábico alfabético da pré-escola, do pré-2, por conta dos estímulos de consciência fonológica. E aí, uma criança de 6 anos, né, que eles já terminam ali o pré-2 com 5 para 6 anos, que já consegue escrever qualquer palavra, nunca tendo sido trabalhado memorização, nunca tendo sido trabalhado sílaba, nunca tendo sido trabalhado família silábica. E essas crianças já saíram alfabéticas e silábica-alfabéticas e silábica com valor da pré-escola. Então, é possível a gente fazer isso sem estressar, sem trazer uma carga cognitiva, um excesso de carga cognitiva para essa criança, para ela conseguir se desenvolver naturalmente. E aí, aos 6 anos de idade, se essa criança começou o estímulo lá com 4 anos, aos 6 anos, quando ela chega no primeiro ano, a gente trabalha somente a consciência do fonema,
porque ela já passou por todas as outras etapas da consciência fonológica na educação infantil. Só que a gente sabe que essa não é a realidade. Infelizmente, muitas das crianças chegam no primeiro ano ainda pré-silábicas, é a realidade mais visível em sala de aula. Elas chegam pré-silábicas e sem estímulo de consciência fonológica, porque infelizmente muitos professores de educação infantil, eu sou professora de educação infantil e de alfabetização, então eu pego todo esse processo aí da alfabetização das crianças, mas tem muitas professoras de educação infantil que elas não fazem o desenvolvimento do estímulo da consciência fonológica. E aí a criança chega no primeiro ano sem estar estimulada, e aí a gente precisa iniciar esse trabalho, então, quando a criança ainda não desenvolveu essa habilidade. Aí a gente começa aos 6 anos mesmo, sem problema nenhum.